proposta para superar a maior fake news sobre alimentação saudável que você já ouviu na vida e que muito provavelmente você já também repetiu. Quer saber qual é? Antes, se inscreve aqui no canal do YouTube. Se você está no Spotify, ativa as notificações. Bora para a vinheta e depois volta aqui que a gente tem um monte de coisa bacana para conversar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. O episódio de hoje é bem legal e bem especial. Quando eu faço um atendimento, eu costumo sempre prestar atenção em traços em comum, assim, por exemplo, alguma ideia sobre alimentação que muitas pessoas trazem nos atendimentos. Ideias, então, que são recorrentes. Por quê? Porque essas ideias, elas me dão um panorama de como que está todo mundo pensando. O que todo mundo que olha para uma alimentação saudável, ayurvédica, todo mundo é exagero, eu sei, mas o que a maioria das pessoas pensam sobre essa alimentação. Então é bem interessante partir daquilo que é concreto. Sim, lugar onde as pessoas chegam e conversam e abrem seus corações. Por quê? Porque quando eu tenho essa referência, eu sei que eu estou conversando com gente de verdade. E esse é o objetivo desse podcast. Não é ficar falando para ninguém, mas é conversar com você, que tem dificuldades reais, que muitas vezes eu também já tive, só que, claro, quando a gente vivencia isso, depois a gente acaba esquecendo e parece que a gente estava sempre aqui nesse lugar, só que não. Então, o tema de hoje é um tema bem interessante, porque é uma proposta para a gente desfazer um mito, uma fake news do mundo da alimentação saudável. Qual é essa fake news? É que alimento saudável é comida ruim. Alimento saudável é comida sem gosto. Eu jamais vou me acostumar com o tipo de alimentação saudável porque é horrível. Exceto aquelas feitas pelos grandes chefes da culinária. Isso tudo é mentira, gente. E por que é mentira? Porque comida saudável é muito saborosa. Pode ser muito saborosa quando você se permite entrar nesse novo mundo e permite descobrir esse novo mundo. E aí eu vou partir de algo que aconteceu comigo. Eu também tinha essa mesma ideia de alimentação saudável e mais. Eu também tinha um paladar que hoje eu vejo que é bastante limitado. O que é um paladar bastante limitado? Eu não estou xingando ninguém, hein? Estou dizendo o seguinte, é aquele paladar que a gente se acostuma com determinados sabores, com determinados tipos de comida, e tudo que sai desse padrão a gente taxa como ruim. Eu não gosto. Então já vem logo eu não gosto disso. Ixi, credo, não. Tem aí uma questão de gosto, óbvio. Eu não estou dizendo que a gente é obrigado a gostar de todos os alimentos e que é verdade que, sim, nem todo alimento saudável eu vou achar super gostoso, mas existe muita influência social. Então a gente tem uma sociedade, principalmente nas grandes cidades, que está acostumada com os ultraprocessados, com as comidas rápidas, com as comidas fast food e assim por diante. E essas comidas, elas são carregadas de açúcar refinado, de farinha branca, elas são carregadas de sal, de salitre e de outros temperos, desses temperos prontos, que são industrializados e que não tem nada de natural. E a gente, desde criança ou desde adolescente, vai se acostumando com esse tipo de sabor. Então, quando você apresenta um alimento e você diz, põe especiarias, a primeira reação é, ai, que coisa esquisita. Não estou dizendo para todo mundo, mas muita gente passa por essa sensação assim de que, nossa, acho que eu não vou nunca me acostumar a comer isso, como se fosse o se acostumar. Então, a minha proposta hoje é a gente fazer uma mudancinha de chave. Qual é essa mudança de chave? É a gente pensar nos sabores e nos alimentos como uma experiência. Então, ao invés da gente já taxar assim, eu não gosto disso, de começar a experimentar esse mesmo alimento ou de experimentar algo que dentro de uma comida industrializada, por exemplo, você come sem problemas, que dentro de uma comida onde tem salitre, num restaurante, por exemplo, você come sem problemas, começar a experimentar esse alimento e se acostumar com o gosto dele sem nada. Ixi, sem tempero? Até sem tempero. Não estou pedindo para você fazer uma refeição assim, preste atenção, mas para você separar um pouquinho dele quando você estiver preparando alguma coisa na sua casa e provar e sentir. Qual é o sabor? O que esse sabor desperta no meu corpo? Qual a sensação que eu tenho quando eu como?
Não com o julgamento de é gostoso ou é ruim, de é bom ou não, ai, credo, detestei, mas com essa sensação, com este olhar de o que esse alimento sem nenhum tempero provoca no meu corpo. Qual é a sensação que eu tenho? Eu tenho a sensação de que ele é mais adocicado, ou de que ele é mais azedo, ou de que ele é mais amargo. Como é esse alimento? Tipo, você vai se apresentar, ou melhor dizendo, você vai reapresentar os alimentos para você. Então é um treino mesmo, nesse sentido é um treino. De ir pouco a pouco se acostumando com os sabores dos alimentos como eles são, e não cheio de salitre. E aí a gente vai rompendo um grande obstáculo que nos últimos atendimentos me tem chamado muita atenção e que eu acho que talvez seja o maior obstáculo que impede muita gente de ter uma alimentação realmente saudável, que é o eu não gosto. Então eu limito os meus alimentos a macarrão, arroz, feijão, sei lá, uma salada ou um bife pronto. Todo o restante, tudo que sai dessa normalidade, eu não quero. Ah, não me faz bem, ou eu não isso, ou não aquilo. Não, peraí. Vamos fazer esse teste? Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente readaptar o nosso paladar e ampliar, não limitar. E pensa no alimento como uma experiência e ponto. Então, antes de vir o julgamento, vem, isso é só uma experiência. É só uma experiência, eu só vou provar isso aqui. Eu só vou prestar atenção em outra coisa que não seja o meu julgamento. Eu vou provar e prestar atenção qual é a sensação que esse alimento causa no meu corpo. Eu vou provar e prestar atenção se eu salivo mais, se eu tenho uma sensação de conforto, se parece que ele me aquieta ou parece que ele me agita ainda mais, se eu sinto queimar minha língua com o picante ou não. Então, assim, sensações. É aí que você vai colocar o foco cada vez que você fizer a experiência de provar um alimento sem nenhum tempero ou até mesmo provar uma especiaria. Colocar ela na pontinha da sua língua e saborear. O que vem? O que desperta em mim? E pouco a pouco, a minha proposta é que você vá ampliando esse uso, não sem sabor, mas incorporando ele na sua alimentação do dia a dia. Então, parece que eu não gostava de abóbora, mas até que não é tão ruim assim quando eu experimentei ela sozinha. Então, como é que eu posso utilizar isso aqui na minha alimentação? Onde é que ela cabe nessa alimentação que eu já faço? Percebe que é muito mais fácil você começar por onde você está do que você tentar incorporar um monte de coisa nova e não conseguir, porque antes de tudo já vem o julgamento? Então, anota a proposta de hoje. O nosso podcast é bem curtinho, porque ele é propositivo, mais do que qualquer outra coisa. É um ponto de atenção e uma atividade para você ir incorporando, para que depois, quando você se inscreva lá no Alimentando-se com a Ayurveda, que eu sei que você já vai fazer isso já, porque tá muito legal. Esse curso é um curso guia, então tem aulas muito, muito curtinhas, aulas muito práticas e aula muito potentes para mudar a potência da sua saúde, da sua alimentação e, portanto, da sua vida. Quando você for fazer as práticas do Alimentando-se, você já vai estar treinada. O seu paladar já vai estar treinado. Percebe? Simples assim. Bora tentar se acostumar com o gosto dos alimentos saudáveis. E não é que você vai deixar de gostar dos ultraprocessados, nem dos refinados, mas você vai perceber que conforme você vai se acostumando com esses gostos e incorporando eles na sua rotina alimentar, você vai deixando de ter tanta vontade de consumir aqueles lá que são ultraprocessados ou que tem gordura que não é de boa qualidade, assim por diante. O corpo é sábio, precisa só de uma ajudinha nossa. Vem dar essa ajudinha então para o seu corpo? Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!